Olá pessoal, tudo jóia? Vamos começar nossos estudos de direito administrativo e para isso vamos estudar os conceitos de Estado, governo e administração. São conceitos introdutórios, porém necessários para o desenvolvimento dessa disciplina. Vamos lá então? Beleza, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, com vocês aqui, iniciando os estudos de Direito Administrativo. Recado muito importante, pessoal. Não confundir Estado com governo e ambas palavras, Estado e governo, com a palavra administração. Ainda que próximos, principalmente governo e administração, sentidos muito próximos, são vocábulos que trazem significados diferentes. E é muito importante saber diferenciá-los, ainda que a palavra administração, no sentido de administração pública, seja utilizada muitas vezes como sinônimo de governo e às vezes até como sinônimo de Estado, tá? Mas vamos lá então para conceitos rápidos para diferenciar essas três noções. Estado. O Estado é a organização política sobre a qual vive a humanidade moderna, caracterizado por ser a resultante de um povo vivendo sobre um território delimitado e governado por leis que se fundam num poder não sobrepujado por nenhum outro externamente e supremo internamente, um conceito de Celso Ribeiro Bastos. A propósito, desse conceito nós extraímos os elementos clássicos do Estado que se estuda lá na teoria geral do Estado, o povo, um território e um governo, mas não é qualquer tipo de governo, um governo soberano, tá? Os três elementos que formam um Estado. Essa é a ideia de Estado, organização política, beleza? E seguindo então, o que vem a ser governo? Governo, o conjunto de estruturas, devemos entender pessoas, tanto as físicas como as jurídicas e também os órgãos públicos, que exerce o poder político e administrativo. Tá? Esse conjunto de estruturas é um grande objeto de estudo do direito administrativo a propósito. E o que vem a ser a administração? A administração é a atividade que o Estado desenvolve através de atos concretos e executórios para a consecução direta, ininterrupta e imediata de interesses públicos, um conceito de Cretella Júnior, tá? A palavra interesses ali está com acento, porque eu retirei esse conceito do Tratado de Direito Administrativo de Cretella Júnior, que é de 1966, tá? Então às vezes aparecem essas palavras com uma acentuação que ela não está errada não, tá? Apenas estou fazendo a citação direta de uma obra. Legal, gente. Então notou? Temos Estado, temos governo, temos administração. Estado, a organização política. O governo é um conjunto de estruturas, pessoas e órgãos. E o que é que faz o governo? Administra o Estado. Percebe então que Estado, governo e administração têm sentidos diferentes? Vamos lá, pessoal. Você deve saber, o Brasil é um Estado. Poxa, mas espera aí, principalmente se você é um iniciante nos estudos do direito e também do direito administrativo. Está aqui o mapa do Brasil, certo? Podemos observar então a divisão interna em estados que compõem a Federação Brasileira. Poucos países no nosso planeta Terra são federações, ou seja, se dividem internamente em unidades autônomas. A maioria não é federação, é Estado unitário. Então, no cenário do direito internacional, por exemplo, a palavra Estado significa Estado soberano, ou seja, um país soberano. Apenas países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, têm que se preocupar com a diferenciação de Estado no sentido país, ou seja, Estado soberano, de Estado membro da federação, que é, por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Estado do Pará, entre outros. Ou seja, esses estados da federação não possuem soberania, eles possuem autonomia, mas esse é um conceito trabalhado lá no direito constitucional, tá? Mas toma cuidado, principalmente se você é um iniciante nos estudos do direito constitucional e do direito administrativo. Às vezes a palavra Estado aparece no sentido de país e às vezes até para designar a própria atividade da administração pública. Já deve ter lido por aí a expressão atividade estatal. Está aqui, o Brasil é um Estado, certo? E o governo? Os governos são transitórios, tá? Só aqui para você ter uma lembrança, tá? Os governos pós-redemocratização do Brasil. Nota que os governos trocam de tempos em tempos. Essa é uma característica da democracia. Governos são transitórios, mas o Estado, volta aqui então para o mapa do Brasil, o Estado ele tem uma tendência a ser permanente. Claro que não é permanente. O Estado brasileiro, juridicamente considerado, vai surgir apenas com a independência, em 1822, mas nota que a nossa geração, a geração anterior e a anterior a esta, não viu o Estado brasileiro ser alterado.
provavelmente não será alterado por muitas décadas ou séculos mesmo. Agora, governos, a cada 4 anos, temos a chance de mudá-los. Gravou isso? O Estado é permanente, tá? Num sentido de que dificilmente uma geração vê um Estado ser alterado. Já os governos, eles mudam constantemente, porque é assim que tem que ser numa democracia. Por que eu quero ressaltar isso e por que eu quero chamar a atenção para isso? Ao estudar direito administrativo, ao estudar direito tributário, ao estudar direito constitucional, ou seja, tudo que envolve poder público, você tem que lembrar que está estudando questões de Estado, e essas questões de Estado que estão na norma jurídica servem como limites para o governo. Por exemplo, no direito tributário, um tópico importantíssimo, as limitações ao poder de tributar. Ora, isso daí são direitos individuais de nós, contribuintes. São regras constitucionais que limitam a atuação do governo, ou seja, a sede do governo cobrar tributos. Lembrando que quem cobra tributos, na verdade, não é o governo, e sim o Estado. O Estado está sendo administrado por um grupo de pessoas e essa administração exercida por um grupo de pessoas vai ser temporária, será transitória. Grava essa expressão. O governo, que é um conjunto de estruturas, administra, ou seja, realiza atos. Administra o quê? O Estado, que a propósito é uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica de direito público, quando consideramos o direito interno, então a União, por exemplo, direito público interno, no direito internacional, a ideia de Estado soberano leva à conceituação de pessoa jurídica de direito público externo. Legal, gente? Bem, para finalizar essa parte conceitual introdutória ao direito administrativo, é bom separar a administração pública, não exatamente separar, tá? Na verdade, a separação da administração pública é outra hora, outra aula, tá? Vamos ver os sentidos que se pode dar à administração pública. E nota que no estudo desses sentidos, o sentido formal, também chamado de subjetivo orgânico, o sentido material, também chamado de sentido objetivo, e o sentido operacional, que não é mencionado, tá, por todos os doutrinadores, este último, o sentido operacional. Aqui o vocábulo administração pública confunde-se um pouco com o vocábulo governo. Por exemplo, o que é administração pública no seu sentido formal? Subjetivo, orgânico, são as estruturas que governam, as estruturas que administram o Estado, ou seja, o conjunto de poderes, entidades e órgãos. Então, o sentido formal da administração pública é o próprio governo. Já o sentido material, o conjunto de funções públicas, é a administração em si. Muitos doutrinadores não vão mencionar o sentido operacional porque entendem que ele está inserido no sentido material, porque o sentido operacional é o desempenho do serviço do Estado. Essa ideia realmente pode ser inclusa na noção mais ampla de conjunto de funções públicas. Legal? Esses aqui são os 3 sentidos da administração pública, o formal, o material e o operacional, que em conjunto nos trazem a ideia de que o governo, que é uma estrutura transitória, tá? As pessoas, melhor, são transitórias. Então o governo é esse conjunto que administra o Estado. Beleza, gente? É isso aí. Tais noções importantíssimas para começarmos o estudo do direito administrativo. Um grande abraço. Tá aqui o e-mail do Mapeando o Direito para você poder entrar em contato comigo, tá? Manda críticas, sugestões, faça perguntas. Se você fizer perguntas, vou respondê-las aqui no canal mesmo. Legal, gente? E também nossas redes sociais, dá um alô lá no Twitter, tá? No Instagram. Não uso muito rede social, para ser sincero. Estou me esforçando pra caramba para ser mais ativo nas redes sociais. Beleza? Manda um alô lá e a gente pode bater um papo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!